Boa tarde, professor Elvésio Neves Feitosa. O professor Elvésio Neves Feitosa, ele é médico, é, fez especialização, residência médica no Hospital Geral César Carlos, residência médica em ginecologia e obstetrícia, e fez o mestrado na Universidade Federal de São Paulo, Unifesp, e o doutorado também na Unifesp em São Paulo. Fez outro doutorado na Universidade do Porto, Portugal, sobre o desenvolvimento de competência de juízo moral entre estudantes de medicina. É um estudo transcultural realizado em 2014. Professor Elvésio, boa tarde, presidente. Muito boa tarde, professor Ajax. É um prazer conversar contigo e participar dessa entrevista. O professor, como presidente do Conselho, o senhor deve ter se deparado com vários fatos, várias demandas da população, dos médicos, dos pacientes, então, com relação ao Conselho. E uma coisa importante para o público em geral é que se saiba, primeiro, o que é o Conselho, o que é que ele faz, quais são as atuações. O senhor poderia aí nos explicar inicialmente, o que é o CREMEC? Perfeito. O Conselho Regional de Medicina, ele é uma autarquia de direito público, vinculada à administração indireta, faz parte de um sistema, que é o sistema conselhial, funciona assim como se fosse uma primeira instância, quando no aspecto judicante, né? Com relação ao Conselho Federal de Medicina, que é a nossa entidade maior. Então, os conselhos de medicina eles foram criados por uma lei, em 1958, que é a Lei Federal número 3268, que ainda está em vigor, e tem algumas funções que nós vamos abordar aqui durante essa apresentação, que é principalmente a função fiscalizatória, ou seja, de avaliação dos locais de trabalho dos médicos, né, das instalações e assim por diante, para que os médicos exerçam a medicina em condições dignas, em condições éticas. Então, tem essa função fiscalizatória, tem uma função de judicante, ou seja, uma função de apuração de transgressões éticas, tem uma função também normativa, estabelecer regras éticas para o exercício da medicina, através de resoluções, pareceres, recomendações, e também tem uma função pedagógica, ou seja, no sentido de promover a educação continuada do médico, além de uma função cartorial, que é fazer o registro dos médicos após a conclusão dos cursos de medicina, e também os registros de especialidades, os registros de empresas. Então, toda empresa da área da saúde que presta serviço médico, ela tem que estar registrada no Conselho. É a partir desse registro que a gente tem condição de fiscalizar, digamos, as instalações dessas empresas, ver se elas estão adequadas ao exercício da medicina. Então, são múltiplas funções que o Conselho tem. Então, por exemplo, poucas pessoas sabem, às vezes até colegas médicos sabem do que faz, sim, números, o Conselho. O Conselho não se preocupa muito com a divulgação ou com a publicidade, mas sim com a realização dessas próprias atividades que o senhor falou agora. Então, em termos numéricos, o que é que vem sendo feito? O senhor teria aí alguma... Perfeito. Eu preparei aqui uma pequena apresentação para fazer uma síntese do trabalho do Conselho do ano passado, né? Para a gente ter uma ideia do que é feito anualmente. Então, eu vou pedir a permissão aqui para apresentar esse PowerPoint, que aí se tem uma ideia desse trabalho do Conselho. Então, com a permissão, eu vou iniciar aqui esse relatório de atividades de 2019, que eu preparei para essa nossa conversa. Então, as funções que eu já abordei, as atividades do Conselho, a função de fiscalização, judicante, normativa, cartorial e uma função política, não na política aqui ideológica ou partidária, mas na política de defesa da boa prática médica. Porque quando a gente defende a boa prática médica, a gente defende
os médicos que exercem a medicina de acordo com os ditames éticos e protege a sociedade contra a má prática médica, né? Então, a nossa função política é mais nesse sentido, de defesa da boa prática médica. E aí, nessa função política, entra a promoção da educação continuada dos médicos, entra as nossas relações interinstitucionais com os governantes e assim por diante, no sentido de lutar pela defesa dessa boa prática, pela defesa E das repercute diretamente, né, presidente? Repercute diretamente na população. Quer dizer, a boa prática médica repercute diretamente na população, né, Perfeitamente, assistida, né? perfeitamente. Então, a grande repercussão é essa mesmo, né? Quer dizer, quando a gente defende a população contra a má prática médica e promove a boa prática médica, quem sai ganhando, logicamente, é a sociedade como um todo, né? Então, eu vou apresentar aqui, para vocês terem uma ideia da dimensão do Conselho atualmente, essa estatística é atualizada já de maio desse ano. Nós já tivemos inscritos no Conselho, desde o número 1, digamos assim. Logicamente que boa parte desses médicos não está mais viva, vários já se transferiram, mas esse número é sequencial. Então, desde o número 1, nós já temos inscritos 21.711 médicos no Conselho de Medicina. Ativos, atualmente, nós temos, agora em maio, 15.663 médicos no estado do Ceará, né? Para completar aqueles 21 mil que faltam, né, 4.055 foram transferidos, 1.045 cancelaram a sua inscrição aqui no estado, 936 faleceram desde a criação do Conselho. O nosso Conselho ele foi criado no dia 9 de setembro de 1959. Portanto, 9 de setembro passado, completou 60 anos de existência. E 4 médicos foram cassados ao longo da história do nosso Conselho. Desses 15 Cassado mil... é a penalidade, a penalidade máxima, né? Máxima, é a penalidade máxima. Então, ultimamente está mais frequente, no passado era mais raro, né? Então, nós temos médicos cassados, mas que apelaram para o Conselho Federal de Medicina e ainda não saiu a decisão definitiva, porque toda cassação ela tem que ser ad referendo do Conselho Federal de Medicina. Então, quem é cassado apela, né, para o Conselho Federal de Medicina, e isso às vezes demora um pouco, esse deslinde da questão a nível do CFM, mas isso está se tornando mais frequente. E, por incrível que pareça, o motivo de cassação de médico hoje no Brasil não é mais o erro médico, muitas vezes é mais relacionado à publicidade médica, né? A promessa de cura e autopromoção reiterada, né? Então, o uso das mídias, né? O mau uso das mídias. O uso indevido das mídias sociais, né? Esse é o grande problema. É um trabalho imenso que o Conselho tem. Nós temos uma comissão no Conselho que trata dessa questão, que é a CODAME, que é a Comissão de Divulgação de Assuntos Médicos, que recebe denúncias semanalmente, várias denúncias, de postagens indevidas, de divulgação indevida, de promessas de cura, de autopromoção, de sensacionalismo. Muitas vezes esses médicos são chamados para assinar um termo de ajustamento de conduta. Existe uma norma do CFM, uma resolução específica para a publicidade médica, que deve ser observada pelos médicos quando vão fazer suas publicidades. Então, o que norteia a publicidade médica é a moderação, né? Tem que ver o que a norma permite para não fugir dessa norma. E, estando em dúvida do que deve publicizar, ele deve consultar o Conselho de Medicina, no sentido de que esta comissão do Conselho avalie a propriedade daquela publicidade. Mas, dando continuidade aqui aos nossos números, nós temos ativos, como já dito, 15.663, e veja que a desproporção entre a capital e o interior, né? A Fortaleza ela tem um pouco mais de 1/4 da população do estado do Ceará, tem 2.700.000 habitantes, o Ceará está perto de 10 milhões de habitantes, né? E vocês veem que praticamente 3/4 dos médicos estão em Fortaleza, né? Com endereço em Fortaleza. No interior,
24%, e médicos que têm inscrição secundária aqui no Ceará, ou seja, que moram e têm inscrição primária em outros estados e secundária aqui, 619 médicos, um pouco, em torno de 4% dos médicos inscritos no Conselho. Com relação à distribuição dos médicos por sexo no nosso estado, vocês observam que ainda há ligeiro predomínio do sexo masculino, 56%, 8.809, e 44% praticamente do sexo feminino. Entretanto, isso está mudando, né? O que está sendo observado no Brasil inteiro e no mundo é a femininização da medicina. Se vocês observarem aqui do lado direito, nessa tabelinha, observem que do ano de 2014 até o 2018, houve um predomínio de inscrição das mulheres, né? 2019, um ligeiro predomínio dos homens, 2013, mas no Brasil, de uma maneira geral, a partir de 2009, passou a haver um predomínio de inscrição de mulheres nos conselhos de medicina. Portanto, está havendo o que a gente chama de uma femininização da profissão, né? Com relação à nossa atividade, uma das grandes atividades do Conselho, razão da sua existência, até junto com a finalidade judicante, as fiscalizações. No ano de 2019, na capital, Fortaleza, né, nós realizamos 115 fiscalizações. Nós temos um departamento de fiscalização do Conselho. No momento, essas fiscalizações são feitas pelos próprios conselheiros. Nós temos um grupo de conselheiros fiscais. Esse grupo atualmente é liderado pelo Dr. Roberto da Justa, que é o nosso secretário-geral, também professor da UFC, infectologista de renome no nosso estado. E o Dr. Roberto coordena esse departamento de fiscalização do CREMEC. Então, foram fiscalizados 36 hospitais em Fortaleza, unidades de atenção primária em saúde 50, UPAs, unidades de pronto atendimento 9, lembrando que nós temos 12 em Fortaleza, desses 12, 9 foram fiscalizadas ano passado. Esse ano de 2020, já por causa da pandemia e, digamos, das condições de trabalho, da superlotação dessas UPAs, né, dos reclames dos médicos e assim por diante, nós já realizamos fiscalização em 6 UPAs recentemente, já este mês de maio, e amanhã nós vamos discutir o resultado dessa fiscalização com a Secretaria de Saúde do município de Fortaleza, Secretaria de Saúde do Estado e a Promotoria de Defesa da Saúde Pública, Ministério Público. Então, normalmente essas fiscalizações, elas resultam em relatórios, e quando nós temos algo assim que a gente avalia que há necessidade de uma atuação imediata dos órgãos que têm poder de decisão, que têm poder de mudar a realidade, nós acionamos esses órgãos, nos reunimos, discutimos o que foi encontrado, no sentido de que as medidas pertinentes sejam tomadas assim com a máxima brevidade possível. Então, essa é a repercussão do nosso trabalho de fiscalização. E, em geral, nós temos, digamos assim, uma parceria muito boa, muito positiva com o Ministério Público, que tem o seu poder de pressão e soma força nesse sentido, de contornar, digamos, as não conformidades que o Conselho encontra nessas fiscalizações. Então, teve mais clínicas aqui, outros estabelecimentos de saúde, completando essas 115 fiscalizações na capital. No interior do estado, esse trabalho é forte também. Ano passado, nós fiscalizamos 481 unidades de saúde, 90 hospitais, 26 centros de atenção psicossocial, os CAPS, 349 unidades de equipe de saúde da família, 3 policlínicas, 3 UPAs e 2 clínicas. Portanto, um trabalho forte, também realizado no interior do estado, um trabalho que a gente quer aumentar cada vez mais, porque essa é a razão de ser uma das principais atividades que a gente considera do Conselho de Medicina, né? Essas fiscalizações, em geral, a gente tem um bom feedback
do Ministério Público, dos secretários de saúde dos municípios. Cada fiscalização dessa resulta em relatórios que são encaminhados a essas instâncias, a essas autoridades. Secretaria de Saúde do município, Ministério Público do próprio município, Promotoria de Defesa da Saúde Pública Estadual, Secretaria de Saúde do Estado, eventualmente a Vigilância Sanitária e assim por diante. Então, 90 hospitais, policlínicas, eu já falei desses dados. Vamos em frente. Com relação a outra atividade primordial do Conselho, que é a atividade judicante, ou seja, a apuração de denúncias com relação à possível transgressão ética, né, dos médicos, a possível ilícito ético. Então, nós temos um número apreciável de denúncias. Nos últimos anos, esse número gira em torno de 200 denúncias por ano, entre 180 e 200 denúncias por ano. No ano de 2019, nós tivemos 205 denúncias. Essas denúncias, quer dizer, foram instauradas, essas denúncias resultaram em instauração de sindicâncias, num total de 205, e foram julgadas também 205 denúncias. Esses números, apesar de coincidentes, não significa dizer que cada uma das que foram instauradas no ano passado já foram julgadas. Nessas 205 existem sindicâncias do ano anterior, digamos assim. Exato, então, o nosso tempo médio de julgamento de uma sindicância, de apuração de uma denúncia, leva de 6 meses a 11 meses, mais ou menos. Mas, então, presidente, isso aí mostra a eficiência do Conselho, que não está deixando acumular as denúncias e as sindicâncias, né? Está havendo julgamento pelo mesmo número. Perfeito, isso é muito importante. O importante é que a gente não deixe represar, né? Exato. Não deixe passar muito de um ano para o outro. Logicamente, aquelas que são feitas mais próximo do final do ano, de outubro em diante, normalmente o julgamento vai acontecer no ano seguinte, porque as partes vão ter que apresentar provas, vão ser chamadas lá, tem os prazos legais a serem obedecidos, né? Há contratempos e assim por diante, e esse prazo se estende um pouco mais, né, do que a gente gostaria. Com relação a essas denúncias, o resultado dessas 205 que foram julgadas o ano passado, nós tivemos a decisão pelo arquivamento, isso é decidido por uma comissão do Conselho, uma comissão de conselheiros, uma comissão de julgamento de sindicâncias. Para cada sindicância é nomeado um relator que vai fazer essa apuração, e 81% das denúncias foram arquivadas. Porque a comissão chegou à conclusão de que não havia indício de transgressão ética. Quer dizer, muitas vezes é algo relacionado à relação médico-paciente, né? Alguma insatisfação nesse sentido, mas não há, digamos assim, indício de transgressão a algum dos artigos, algum dos 118 artigos do Código de Ética Médica, 117 na última versão, né? E 19%, ou seja, 39 denúncias, resultaram em instauração de processo ético profissional. Portanto, no ano passado, foram instaurados 39 processos contra médicos. Com relação às especialidades mais demandadas, mais denunciadas no ano passado, nós temos a ginecologia e obstetrícia, em primeiro lugar. Isso aqui é principalmente relacionado à obstetrícia e principalmente relacionado ao mau resultado do parto, né? Ao mau resultado do parto. Então, isso é relativamente frequente. O insucesso no parto não é tão infrequente assim, né? Nós lidamos muitas vezes com gestantes de alto risco, muitas vezes você pode ter perda fetal, e sempre a família quer saber, quer ter por que aquilo aconteceu, né? Mas foram instauradas 30 sindicâncias relacionadas à obstetrícia, principalmente a medicina legal e perícia médica, 27, aqui é principalmente não a medicina legal, mas a perícia médica. É o usuário que fica insatisfeito com o laudo de uma perícia, né? Ele recorre ao conselho, denuncia o perito, e muitas vezes isso é instaurado a sindicância para ver se o perito tinha alguma culpa. Na maioria das vezes não tem, é a insatisfação com relação ao resultado do exame, né?
em geral, é a frustração com relação ao possível benefício que ele teria. A clínica médica, 21, a cirurgia plástica, 15, a psiquiatria, 11 e ortopedia. Essas foram as 6 mais demandadas. Com relação aos processos éticos profissionais, aos 39 que foram instaurados no ano passado, como nós já falamos, foram 39. Entretanto, nós julgamos mais do que instauramos. Nós julgamos 40, ou seja, processos represados de anos anteriores. Né? Os que foram instaurados ano passado, a maior parte vai ser julgada ou este ano ou no próximo ano, provavelmente. Né? Então, desses 40 processos, havia 65 médicos envolvidos. Às vezes tem um processo que tem mais de um médico envolvido. Julgamos processos de outros conselhos, processos desaforados. Às vezes há situações em que o conselho ele manda para a gente julgar um processo que é de lá, por exemplo, se tiver um conselheiro envolvido, né? Então, o próprio conselho não pode julgar um conselheiro do seu corpo de conselheiros, e, em geral, ele desafora para um conselho vizinho, né? E teria uma isenção maior, em tese, teria uma isenção maior para aquele julgamento. E tivemos um processo extinto de um médico que tem uma doença incapacitante. Isso é uma previsão legal, né? Esse médico não era mais capaz de exercer a medicina, uma doença grave, foi processado, e esse processo, de acordo com as normas, ele pode ser extinto e foi extinto. Com relação aos julgamentos realizados em 2019, daqueles processos todos, né, dos 43, 40 nossos e 3 que vieram de fora, houve absorção em 75% e 25% houve apenação dos médicos. 2 censuras públicas divulgadas em jornal de grande circulação e também no Diário Oficial, e suspensão do exercício profissional por 30 dias, 30 dias. E também é uma apenação pública, é a linha D do artigo 22 da Lei 3.268. Então, nós temos 5 penalizações que os médicos podem incorrer, né, podem resultar de um julgamento, né? Nós temos desde uma advertência confidencial em aviso reservado, que é a linha A, censura confidencial em aviso reservado, que é a B, censura pública, que é a C, suspensão do exercício profissional por até 30 dias, que é a D, e cassação do exercício profissional, que é a linha E, que é a pena máxima, né? Então, as outras apenações foram censura, advertência confidencial e censura confidencial. Houve também a interdição ética de um médico, né? Então, o médico saiu na mídia que estaria, né, exercendo a medicina de uma forma muito inapropriada, e se avaliou que era perigoso, mesmo antes de julgar o processo dele, se avaliou que era perigoso ele continuar exercendo a medicina, né? Então, nesse caso, houve uma interdição ética até que se julgue o processo dele, né? Então, esse é um instrumento também que o Conselho pode utilizar. Com relação às atividades normativas do Conselho, ano passado, nós tivemos 3 resoluções, emissão de 7 pareceres. Esses pareceres do Conselho estão todos no site do Conselho, existe um link para pareceres. Eles estão publicizados desde o ano de 1999. Há anos que essa produção é muito grande, então tem parecer quase sobre tudo que se possa imaginar lá. A maior parte das dúvidas estão nesses pareceres, já respondidas. Mas só para se ter uma ideia, com o advento da pandemia aí, o Conselho tem sido muito demandado esse ano de 2020. Ano passado, o ano inteiro, nós aprovamos 7. Esse ano nós já aprovamos 11, né? Já estamos também com pelo menos 2 resoluções aprovadas, e ambas sobre telemedicina, né? E 11 pareceres aprovados, dos quais 8 já estão no site. E 3 nós ainda vamos colocar, porque estamos fazendo os últimos ajustes, mas já houve aprovação pela plenária. A comissão de pareceres do CREMEC também tem a competência de emitir respostas diretas. Muitas vezes, numa situação em que exige uma velocidade maior de resposta, nós preferimos responder aquela dúvida diretamente a quem consultou, e nesses casos não há publicização, mas esse é um trabalho muito intenso. No ano passado, essa comissão emitiu 130 respostas diretas, né?
Essa comissão se reúne sistematicamente, pelo menos 2 vezes por mês, há distribuição para um grupo de pareceristas, né? E esses pareceristas respondem, submetem a resposta deles a essa comissão, que aprova e emite, encaminha a quem demandou. Na parte da educação continuada dos médicos, no sentido de defender a boa prática médica, o Conselho de Medicina realizou vários eventos no ano passado, como o primeiro Fórum de Bioética, numa parceria com a Cátedra de Bioética da Unesco, que é sediada no nosso Conselho Regional de Medicina, e que está sob a presidência do doutor Ivan Morafé. O doutor Ajax, que está aqui me entrevistando, faz parte do corpo dessa Cátedra de Bioética, professor Ajax. Prazer, é uma honra para mim. O 10º Fórum Nacional de Ensino Médio do Conselho Federal de Medicina aconteceu aqui no Ceará, em parceria com o Conselho, nas instalações do CREMEC, nos dias 30 e 31 de maio, em que o foco desse 10º Fórum Nacional de Ensino Médico, com a participação de professores do Brasil inteiro, de especialistas em educação, representantes das entidades estudantis do Brasil inteiro, aconteceu aqui no Conselho nos dias 30 e 31 de maio, e o tema do encontro foi o internato médico, né? O ensino da medicina durante o internato. Então, um evento bastante importante no contexto da formação médica. Um curso de atualização em medicina de emergência do Cariri, nos dias 7 e 8 de junho, lá em Barbalha, no Hospital Santo Antônio, que também é acoplado ao Hospital do Coração do Cariri. O primeiro Fórum de Publicidade Médica do CREMEC, em agosto. O segundo curso de atualização em medicina de emergência do Cariri, em Brejo Santo, nos dias 16 e 17 de agosto. Esse curso de atualização com a equipe da medicina de emergência do nosso estado, doutor Lindenberg, esse grupo é coordenado, essa atividade é coordenada pelo professor Lindenberg, que também é conselheiro, com a participação do doutor Fred Arnaud, que tem contribuído muito, e o seu grupo, né, de especialistas em medicina de emergência. E é um curso teórico-prático, ou seja, beneficia demais, até por ter essa parte prática, né, treinamento em bonecos e assim por diante. Então, beneficia demais os médicos que trabalham em emergência. Houve um fórum também da Câmara Técnica de Mastologia do CREMEC, em outubro. Houve o terceiro curso de atualização em medicina de emergência do CREMEC, em Limoeiro do Norte. Portanto, ano passado, nós fizemos esse curso 3 vezes, nos dias 25 e 26 de outubro. Houve o primeiro fórum da Câmara Técnica de Medicina Legal e Perícia Médica, junto com a jornada da Associação Brasileira de Medicina Legal e Perícia Médica, Regional Ceará. Isso aconteceu também em outubro. E o segundo Fórum de Bioética da Unesco, em parceria com o CREMEC, que também aconteceu em novembro. Nas relações interinstitucionais, também tivemos um trabalho significativo junto aos gestores, no sentido de melhorar a boa prática médica em nosso estado, né? Resultante, muitas vezes, ou de denúncias de colegas, ou de fiscalizações do próprio Conselho. Então, reunião com o prefeito de Fortaleza e Secretaria Municipal de Saúde, abordando a insegurança nas unidades de saúde da Prefeitura Municipal de Fortaleza e cobrando medidas no sentido de reduzir a insegurança do trabalho para os médicos. Reunião com a Secretaria Municipal de Saúde de Fortaleza para discutir a escala incompleta de médicos nas UPAs e pacientes internados fora do perfil assistencial das UPAs. Muitas vezes são pacientes que têm indicação de UTI que passam vários dias nas UPAs. Então, no sentido de ver se arruma uma solução para isso. Reunião com a Secretaria Municipal de Saúde, Ministério Público, Promotoria de Justiça e Defesa da Saúde Pública e oncologistas para discutir a assistência oncológica no município de Fortaleza. Então, houve alguma dificuldade nesse sentido, ao que consta foi contornada, e nós demos a nossa contribuição. Reunião com o diretor técnico do Frotinha da Parangaba, relativo à demanda de médicos cirurgiões. Pois não, professor? Reunião com a diretoria da Sociedade Brasileira... Não, por favor, pode. Já estamos terminando aqui a apresentação. Reunião com a Sociedade Brasileira de Cardiologia para discutir a telemedicina numa instituição hospitalar aqui.
estaria, digamos assim, avançando um pouquinho o sinal nesse sentido. Reunião com cooperativas de especialistas para a contratação discutindo a questão da contratação de serviços médicos por pregão eletrônico. O Conselho do Ceará tem uma resolução que proíbe esse tipo de contratação de médicos por essa modalidade, pregão, né, com base no menor preço, né? Então, a gente acha que essa não é uma forma adequada de contratar serviço médico, tendo como referência menor preço. Nós defendemos a qualidade como referência. Reunião com a Secretaria de Saúde do município, direção do Hospital Infantil de Fortaleza para discutir assistência pediátrica, reunião com a Secretaria de Saúde e a Associação Médica do Gonzaguinha Messejana para discutir problemas estruturais e assistenciais naquele hospital, reuniões de intermediação de negociação com a direção do JF e neurocirurgiões plantonistas de finais de semana, para discutir a prescrição de pacientes que ficavam lá no setor de emergência por alguns dias e que estavam, digamos, sobrecarregando os colegas que estavam ali para prestar assistência de emergência a quem chegava. Esse problema também foi contornado. Essas reuniões decorreram entre setembro e dezembro de 2019. Então, no contexto dos 60 anos do CREMEC, nós fizemos... O CREMEC foi homenageado na Assembleia Legislativa na data dos 60 anos, ou seja, no dia 9 de setembro de 2019. Tivemos também o lançamento do selo alusivo a esses 60 anos pelos Correios, né? O selo do CREMEC, e tivemos também, no dia 18 de outubro, a solenidade do Dia do Médico, em que homenageamos mais de 50 médicos que completaram 50 anos sem jamais transgredir a ética médica, exercendo a medicina da sua forma mais adequada possível. E também homenagem com distinção a 3 médicos escolhidos pelos conselheiros, que representam uma referência em termos de ética, em termos de padrão do exercício profissional. Então eram essas as nossas considerações com relação ao que a gente tinha a apresentar, né, do trabalho do CREMEC, para que se tenha uma noção do que foi feito o ano passado, né, e que a gente tenha essa satisfação de apresentar para os senhores.